também entrando na mente das outras pessoas, né? Pessoas que a gente conhece, né? Então já mora no coração da gente, a gente já coloca um sentimento mais apurado, né? Mas Jesus disse, né? Pedis e obtereis, batei e vos abrirá. Então é nessa confiança, é nessa certeza que a gente vai ampliando, né? Ampliando nossa fé, ampliando a nossa compreensão, ampliando o nosso trabalho, né? Sempre muito confiante. Esses aqui são livros básicos que a gente vai utilizar no nosso trabalho de hoje. Extraordinários. Pronto. Bom, tá dentro da nossa horinha, né? Já olhei aqui o nosso tempo. Essa musicazinha, ela tem aquele tempo que hoje eu já iniciei ela uma vez, mas a gente vai, né, continuar com esse pensamento elevado, com essa vibração alta, nos unindo em pensamento, em oração, sempre registrando. Quando 2 ou mais pessoas estiverem unidas em meu nome, lá eu estarei. E hoje a gente vai vibrar por todas essas pessoas queridas, nossos entes queridos, familiares, né? Minha querida cunhada Martinha, esposa de meu amigo e irmão Luciano, e todos esses nomes que a gente leu aqui, né? A gente vai pedir a Deus que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos nós, que a nossa fé e essa amizade, esse carinho se fortaleça cada vez mais, porque eu sempre vou precisar muito de todos vocês, sempre, né? Então, que sejamos todos muito bem amparados, muito bem protegidos e fortalecidos. E entendamos que cada um de nós é uma pecinha nessa grande máquina de Deus, porque Deus ajuda os homens através dos homens. Então, que os bons irmãos de luz nos protejam, nossos guias espirituais nos inspirem e que nós possamos guardar uma palavra, uma frase, uma citação para passar a semana toda fortalecendo a nossa fé. O tema que tem caído para mim, né, que eu sempre peço sugestão a vocês, porque quando a gente vai fazer palestra num centro, que a gente é convidado, eles mandam um tema para a gente. Geralmente esse tema é um tema que o palestrante está precisando desenvolver. Então, alguns são extremamente difíceis de encontrar motivação, animação, confiança e fé. Então, quando vocês colocaram o Em Tudo Dai Graça, é um momento inspirado. Foi uma solicitação inspirada, porque enquanto a gente está conversando nesse segundinho, pessoas estão tirando a própria vida, né? Onde nós vamos já orar, né, pelos desempregados, pelos aflitos, pelos que estão perdendo o sentido da vida, pela ociosidade ou, né, pela fartura em excesso. Então, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é uma carta de Paulo, né? Uma epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses. Está lá em Tessalonicenses 5,18. Quando a gente leu essa palavra Tessalonicenses, nós fomos buscar na Bíblia, né, que é uma típica cidade escravagista, né? 2/3 da população era escrava nessa cidade. Era uma colônia romana, onde atraía os grandes ricos comerciantes, latifundiários e os militares aposentados. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando disse essa frase, em tudo dai graça, ele tinha passado 2 anos no deserto, né? Matando o homem velho, procurando estudar o Evangelho de Jesus, né, sentir nas suas entranhas a presença de Deus e de Jesus, para que ele pudesse carregar essa fé inabalável. Então, só então assim ele teve condições de dizer em tudo dai graça, como se encontra no livro Paulo e Estevão e em Atos dos Apóstolos, né? Porque Lucas narra essa fala através das viagens que ele fazia com Paulo, né? E depois de Jesus ter partido, claro, né? Paulo não conheceu Jesus encarnado, né? Só conheceu ele na estrada de Damasco. Então, narra Lucas que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipe, fundando mais uma igreja,
né? E ao chegarem na praça para divulgarem o Evangelho de Jesus, eles se depararam com uma pitonisa, uma médium da época, né? E pela ignorância dela e pela necessidade dela, ela se permitia ser explorada pelos comerciantes, né, pelos políticos, né, pelos que buscavam os valores da matéria, os valores do poder. Então ela usava a mediunidade dela para atender os desejos deles e as necessidades dela. É importante lembrar que foi justamente por causa dessa prática, dessa pitonisa, de tantos outros, que lá em Deuteronômio Moisés proibiu, né, a evocação dos mortos, porque não tinha controle. Então, nesse encontro de Paulo com a pitonisa, ela inicia, né, uma série de palavras elogiando a tarefa de Paulo e de Silas, né, colocando eles como representantes de Deus, iluminados, né, e Paulo, com aquela autoridade moral dele olha para ela e diz: cala-te. Imediatamente ela silencia, né? Por causa da autoridade de Paulo, porque Paulo se dirigiu ao espírito que estava se utilizando dela. Silas ficou surpreso com a atitude de Paulo, porque ela estava atraindo multidão para ouvirem Paulo. Só que Paulo, né, já tinha Jesus dentro das suas entranhas e diz: Silas, quem somos nós para merecer estes elogios? Afinal de contas, o que fazemos aqui todos os dias, senão desenvolver a nossa fé em Jesus através da prática? Se fosse realmente um Espírito do Senhor, ele não estaria alimentando o nosso orgulho e a nossa vaidade. Pelo contrário, ele não estaria dificultando o nosso testemunho. Eu serei sempre, Silas, o vaso de barro escolhido por Jesus, para levar o seu evangelho através de mim, aos aflitos, aos necessitados. Serei sempre um barro. O conteúdo que levo será sempre de Deus. Então, não podemos nos vangloriar de sermos carteiros, de sermos mensageiros. Então, durante esse encontro com a pitonisa, aconteceu um problema bastante grave. Como eles continuaram o trabalho deles e ela teve a sua mediunidade calada pela autoridade de Paulo, ele irritou, de uma certa maneira, aqueles homens que estavam a utilizando. Então foram ao governo reclamar, fazer queixa. Claro que o governo também tirava proveito e disseram que ele tinha inutilizado aquele instrumento que beneficiava eles. Então, essas vantagens que eles tiravam foram anuladas e o que é que acontece? Esse ato levou Paulo e Silas não apenas a ser preso, mas a sofrerem as chibatadas que era da lei, né? Então a lei dizia que antes de ser preso todos tinham que ser chibatados. Então a situação ela era desesperadora, né? Para um homem comum como nós, ferido, faminto, dentro de uma cela infectada, repleta de outros presos, alguns cadavéricos, né, purulentos, e Paulo era novo na cidade, não conhecia ninguém de poder que pudesse soltá-los, alguém que tivesse a influência necessária para assim proceder. Mas como nós encontramos lá em Atos 16, narrado por Lucas, diz que mesmo após ter tomado as chibatadas, ser jogado neste local pútrido, tarde da noite, quase adentrando pela madrugada, a prisão inteira ouvia o canto de louvor de Paulo em gratidão a Deus e a Jesus. Paulo agradecia, acompanhado de Silas, pela oportunidade de poder pregar o evangelho para pessoas que talvez jamais viessem a conhecer o evangelho de Jesus. Então, essa oportunidade ímpar que foi dada a ele era motivo de dar graça. Diz Paulo que era exatamente por isso, na hora que ele se sentia portador do Senhor e na hora que ele dava graça, que ele se sentia forte, que ele se sentia confiante, né, de servir a Jesus e de servir a Deus, né, pregando o seu evangelho libertador a necessitados, né? Aquele evangelho que deixavam eles embevecidos,
E quando ele dizia, aquele que beber da minha água jamais sentirá sede. Interessante, narra Lucas, é que as portas das celas da prisão foram todas abertas. Todas foram abertas, né? E o que é que acontecia? Os presos tinham a oportunidade de sair, mas ninguém pensou em sair. Porque eles ficaram encantados, como é que alguém poderia amá-los e não se preocupar com o passado deles, porque era assim que que Paulo oferecia Jesus aos aflitos e aos necessitados. O carcereiro pela manhã, quando vê a cela aberta, ele fica em polvorosa, porque ele diz, agora, o que é que vai ser de mim? As autoridades não permitiam que algum preso fugisse, e ele só tem uma saída, tirar a própria vida. Quando ele vai cometer um ato, uma voz de lá de dentro diz, não faça isso. Ele adentra, tem uma multidão de presos cercando Saulo sentado, ele, ainda sem entender, se senta no meio e começa a escutar a voz de Paulo. Vinde a mim todos vós aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E narra Lucas que ali nascia mais um cristão. O Paulo era contagiante. O apóstolo Paulo, quando diz, em tudo dai graça, ele diz do fundo do seu coração. Ele diz com toda a alma, com todas as entranhas, com toda a sua força. Não como os fariseus, né, que dizem da boca para fora, né? Como eu digo que eu amo a Deus, adoro a Deus, mas na hora que tem um parente angustiado, uma situação difícil, Mas o processo é esse, é estudar, é trabalhar, é entender para que a gente possa ir se envolvendo nessa energia do Senhor. No livro Pão Nosso, Psicografia do Espírito Emmanuel, pelo querido Chico Xavier, no item 100, ele diz, rendamos graças. E ele inicia Emmanuel dizendo, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, dizia Emmanuel. Bom também é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Em tudo dai graça. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no item paciência, o Espírito Amigo diz, a dor é uma bênção que Deus leva aos eleitos. Então, só aqueles que estão preparados para entender o papel da dor, estão preparados para se modificarem, para tomarem decisões acertadas. Então, possamos dar graça com tudo que aconteça na nossa vida. Roguemos, pois, a providência celeste suficiente luz para entender que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça para que nós possamos encontrar nesses momentos de dor um motivo de compreensão e pacificação do nosso coração. Emmanuel afirma, é a cegueira íntima, é a cegueira que nos faz tropeçar nos obstáculos, onde só existe o favor divino. Então, quando a gente não enxerga Deus em tudo, a gente que aprende que Deus é onisciente, onipresente, Ele está em tudo. Ele está na mão de um criminoso, porque Deus está em todos os lugares. Claro que Ele estava na mão do criminoso, dizendo a ele, pense um pouco mais, preste um pouco mais de atenção. Não faça isso, porque você vai complicar um pouco mais a sua vida. Vamos resolver tudo com calma. Então, Deus está em tudo. Não existe nenhuma situação em que Deus não esteja presente, né? Porque que a gente não se depare com as dificuldades ou com esses imprevistos dolorosos, e nem sempre, porque nem sempre o socorro ele aparece como uma bênção, um manjar, né? Às vezes o socorro ele aparece na feição que a gente menos espera, menos desejável, né? Vamos nos lembrar de alguém que está se afogando. Qual é a bênção que ele tem? Braços fortes, para quanto mais dá braçada, mais ele dê graças a Deus por ter os braços, as pernas e a oportunidade de fazer alguma coisa. Sempre há motivo de dar graça, né? Para que a gente possa
continuar caminhando, acreditando no futuro. Somos espíritos eternos, imortais. Então não tem outro caminho. Nós fomos criados para ser felizes. Na palavra de vida eterna, Emmanuel, no item 19, em ação de graça, ele diz: tomou o cálice e, tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei todos vós. Mateus 26, 27. No mundo, as festividades conclamatórias, as festividades que nós mundanas, resistem triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões de famílias consanguíneas, músicas alegres, assinalam o término, às vezes, de uma contenda na justiça dos homens, né? Ganhou uma causa na justiça, vamos comemorar bebendo e comendo, né? Ou qualquer outra questão que a gente sempre é comemorada com os prazeres materiais, nas quais muitas vezes existem vítimas ignoradas soluçando na sombra, ali ao lado daquelas festividades, né? Então, com Jesus, no entanto, nós vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. Parece estranho. Muitas pessoas não acreditam que Jesus foi um ser capaz de fazer isso, porque o Mestre Divino, ele ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir para o encontro do sacrifício supremo. Ele vai conhecer a desolada solidão no Jardim das Oliveiras, né? Ele vai padecer de injuriosa prisão, ele meditará sobre a atitude de Judas, ele viverá a negação de Pedro, ele vai experimentar o escárnio, as chicotadas que todos levavam antes de ir para a prisão. Ele será trocado por Barrabás, o delinquente, né, infeliz. Ele sorverá o fel sobre a coroa de espinhos, que ao invés de dar água, deram o fel a ele. Ele colherá o abandono e o insulto. Jesus vai sofrer uma condenação injusta. Receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, ele agradece. Agradece e pede pelos seus algozes, pelos que estão o ferindo. E ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa visão que Jesus teria de que a humanidade iria enfrentar o que hoje nós chamamos de aflição, que poderia ter sido evitado ontem, lá atrás. Mas ele dá graças. E vejam a graça, porque é na lógica do Senhor que, acima de tudo, brilhem os valores do Espírito. Jesus sempre fala para o Espírito imortal. Jesus é diferente de nós. Ele vivia em espírito e em verdade. O Cristo louva ao Pai pela oportunidade que lhe foi dada de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança que com ele foi dada para transformar-se em exemplo vivo de redenção pelas criaturas humanas. Então, deu a vida e agradeceu por isso, porque veja o que Jesus deixou para a gente. Que maravilha, que está transformando as nossas vidas, está nos impulsionando, porque com Jesus tudo passa. Tudo passa. Não tire a pilha do relógio e nem desligue ele, porque o tempo vai passar independente da nossa vontade e amanhã, com certeza, vai ser bem melhor. Como tem sido. Ontem a gente estava chorando, desesperado, talvez querendo desistir de tudo, e hoje a gente está aqui orando, confiando, buscando. Portanto, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Ou seja, estamos envolvidos pela vontade de Deus, pela vontade dele justa e misericordiosa. Ora, se a minha vida está envolvida pela vontade de Deus, nada deverei temer, não deveria temer. E é exatamente essa vontade que aos poucos vai abrindo nossos olhos, dirimindo nossa cegueira íntima para podermos ver os planos do Senhor em nós. A fim de que quando nós nos depararmos com uma situação que exija os limites da nossa força, possamos ver
que Ele é bem maior do que nós imaginávamos. Nós só vamos nos sentir fortes se tivermos a oportunidade de exercer essa fortaleza. Por isso que a gente tem que agradecer, porque no final é tão bom empurrar um carro e vai e não pega, e vai e não pega. É o motorista que a gente troca o motorista e empurra e não pega, daqui a pouco ele pega. É uma festa, perna doída, todo cansado. Mas graças a Deus, vai com Deus, foi bom, todo esforço traz depois uma alegria. São das dificuldades extremas, que nós percebemos que sem a presença de Deus, que é através dos mensageiros que nos conduzem sob as suas leis justas e amorosas, desenvolvendo em nós essa fé de que tudo passa, de que toda dor, toda aflição, ao passar, nos deixa mais fortalecidos e gratos pela experiência e porque passou, porque experimentamos o amor de Deus em nós, quando nós mais precisávamos. É uma pena. E eu me cobro muito isso, que quando a gente conquista uma vitória material, profissional, a gente não comemora com Deus. Não comemora com Deus. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz é mandar sacrificar um irmão nosso, né? A vaquinha, o boizinho, o bodinho, a galinhazinha, espíritos em evolução. E a gente manda matar para comemorar. Ignorância ainda faz parte do processo evolutivo. Isso não significa que quem é carnívoro é mais atrasado do que quem é vegetariano. Não tem nada a ver. Isso é saúde biológica. Mas, quando a gente quer comemorar com Deus não tem morte. Né? Que a gente possa refletir um pouco. Porque são nessas dificuldades extremas que percebemos que sem a presença de Deus, nós não conseguiríamos dar graça em tudo. O que aflige o homem, diz Emmanuel, é a sua cegueira interior, a sua cegueira espiritual, que ao se deparar com uma situação angustiante, fecha-se no seu egoísmo e reclama, mas por que comigo? Por que comigo? Por mais que receba, né, através de canais de comunicação de diversas ordens, desencarnes coletivos, pessoas próximas sendo hospitalizadas, sofrendo acidentes. Ele nunca diz, puxa, aconteceu esse acidente com fulano. Ele nunca diz, pô, poderia ser eu. Não, só quando acontece com ele é que ele reclama que por que comigo? Né? Mas nós estamos ligados a esse planeta de prova e expiação magneticamente às nossas experiências do passado. Cada um vai ter que colher, é da lei o que plantou. E nessa hora a gente começa a ser muito ingrato, em vez de agradecer pela oportunidade, né? Porque orar por aqueles que estão desesperados não foi comigo, mas poderia ter sido, então vamos orar por eles, vamos pedir que a bênção os consolem. Diz Emmanuel que não são os fatos em verdade que afligem o homem, mas a maneira que ele as recebe. É como ele as recebe. Um bom exemplo está naquele filme maravilhoso, A Vida é Bela, onde aquele pai, dentro de uma situação extremamente angustiante, dentro de um campo de concentração, ele consegue dar graça em tudo para que o filho conseguisse se sentir amado e protegido. Então, é uma vitória fantástica que aquele pai teve para com aquela criança. Quem não assistiu, assista esse filme maravilhoso. Porque apesar de não ser um versículo bíblico, né, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, mas é uma expressão válida, né, para exemplificar uma expressão bíblica da providência divina, né, que Deus está em tudo. A Bíblia ela é muito clara em afirmar que Deus governa e sustenta todas as coisas de acordo com o seu propósito. No Salmo 138, por exemplo, o salmista Davi, ele escreve: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos antes do teu livro e de qualquer um de todos os meus irmãos existirem. Ou seja, Deus
Deus viu tudo, antes de colocar, assim como um arquiteto, antes dele passar para o papel o seu desenho, primeiro ele desenhou na sua mente. Imagina Deus, não é? O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, também falou sobre a soberania de Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Em Atos 17, 26, o apóstolo explica que Deus é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Ele fez o homem para habitar sobre a terra e determinou os tempos já antes ordenados e os limites dessa habitação. Então ninguém se aperreie porque eu vou morrer. Não vai morrer. Tire isso da cabeça. Você vai desencarnar. Então isso que nós estamos fazendo aqui é um exercício, é um treino para desencarnar bem, com menos angústias, com menos aflição, porque a ida já está marcada por Deus. Graças a Deus. Que bom que Ele se encarregou disso, não deixou na nossa mão, porque com certeza a gente ia escolher a hora errada para voltar, ou nem escolher, de tão bom que estava, não é? Porque o próprio Senhor diz, não se vendem, Mateus 10, 29 e 30, narra a palavra de Jesus, não se vendem 2 pardais por uma moeda. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Então, são passagens de Jesus que precisava de Emmanuel para elucidar para nós. Não é? Porque Leon Denis, na magnífica obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 7, no item Revelação pela Dor, ele retrata a dor como uma mestra que, apesar de termos buscados em épocas atrás, através do silício, nos torturando fisicamente nos mosteiros da vida, Leon Denis lembra que ela nos chega sempre com a permissão de Deus. Nunca uma dor bate na nossa porta pela vontade dela, e sim pela vontade do Pai. Porque ela é uma mestra que vem nos educar, que vem nos abençoar, que vem nos acolher, e diz que aquela que nos chega naturalmente, que nos procura para o aprendizado necessário, ela reforça Leon Denis, que nessa hora nós a recebamos como uma amiga, não tratemos ela mal, recebamos com gratidão, porque a sua passagem vai ser rápida, é muito rápida, mas o seu ensinamento que ela vai deixar é eterno. E quanto mais nós reclamarmos da dor, mais ela vai se fazer intensa, porque tem um detalhe com a dor, ela só vai embora depois que ela cumprir o trabalho dela, porque é uma professora, ela veio dar aula, ela tem que fazer a sua tarefa. Recebamos a dor como amiga é aprender com ela, aprender a sofrer, como está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que diz o bem e o mal sofrer, aprender a tirar o seu melhor, a capacidade de se superar, de dizer depois de uma grande luta, eu venci, estava difícil, estava duro, mas graças a Deus eu venci. Aprender a ter o seu melhor, como relatado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele narra que uma senhora foi ao médico e ele disse para ela que ela tinha um câncer raríssimo, que a cura só acontecia de 1 em 1 milhão. E o médico se espanta que a mulher na hora diz, graças a Deus, doutor, eu pensei que ninguém se curava, comece o tratamento que eu sou essa. E Divaldo diz que ela ficou curada. Pensamento positivo, gratidão, vontade de viver, se submeter à vontade do Pai. É ser pai, é ser mãe, é ser irmão, é ser filho, é ser empregado, amando e agradecendo, porque nós já somos isso. Se não quisesse ser pai, não tinha... mas meu filho dá um trabalho danado. Foi você que pediu ele. Foi ele que lhe pediu. Agora vamos amar esse trabalho. Graças a Deus a gente conseguiu se encontrar. Porque lá na obra, na coleção Nosso Lar, né, Silas, ele está pronto para reencarnar.
É um trabalhador que tem 20 anos de trabalhos. Perdoe se eu troquei o nome de Silas, mas vai ficar Silas mesmo. Depois você lê e colocam aí para mim como é o nome dele. 20 anos trabalhando dentro da colônia Nosso Lar. Ele já estava sendo convidado para ir para planos superiores. Ele disse, mas eu tenho que reencarnar. Ele disse, por que você não reencarna? Ele disse, olha, está tudo pronto. Meu pai e minha mãe já foram. Meus filhos já sabem que vão ser meus filhos. Mas eu ainda não encontrei o espírito daquela que eu preciso descer com ela. Porque faz 20 anos que eu a procuro e não a encontro. Graças a Deus que a gente encontrou aqueles que a gente precisava melhorar na carne, do jeito que eles são. Porque a felicidade, ela é nossa, ela não vem de fora. Está com problemas? No que é que eu posso lhe ajudar? Em nada. E diz qualquer coisa. Tudo bem, quando precisar, conte comigo. Né? Será possível, né, para espírito imperfeito como nós, dar graça em tudo nos momentos tristes, assim como também nos momentos felizes, nas adversidades, nas perdas, nas doenças? Será possível dar graça em tudo, como nos propõe o apóstolo Paulo? Algumas situações, sem o conhecimento a respeito da reencarnação, não dá para ter graça em tudo, com toda sinceridade. Sem o conhecimento da reencarnação, não é possível. Né? Como se no caso de alguém que se libertou, alguém se libertou de um acidente do avião, né? Por ter perdido a hora, o trânsito, furou o pneu do carro, alguma coisa aconteceu e ele não viajou. Né? Ele não viajou, né? Porque o transporte que ia levar ele a um porto seguro sofreu um acidente trágico. Todos morreram nesse avião. E alguém pergunta a ele, o que é que você acha que aconteceu que o livrou da morte? E ele, sem sombra de dúvida, Deus não permitiu que eu entrasse no veículo, ou no avião, ou no navio, ou no carro, onde foi, no ônibus. Deus não permitiu. Só que ao lado dele tinha uma mãe, que ficou pensando, e por que Deus não proibiu meu filho de entrar também naquele veículo? E agora? Como é que eu vou consolar? Sem a luz da doutrina espírita, sem a luz da reencarnação, sem o conhecimento da lei de causa e efeito? A gente tem que refletir muito sobre essa fé incondicional de Deus. Deus está em tudo, está no desencarne e está no que ficou. Não existe, o sofrimento é de quem está com ele na alma. O espírito desencarnou e está ótimo, recebido pelo avô, pela avó, pelo tio, pelo irmão, está adormecido, foi levado para um hospital. Os que estão aqui por falta desse conhecimento. E muitas vezes, porque ontem, antes do embarque, discutiram, arengaram. Vá-se embora para essa viagem e não volte nunca mais. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, chega, doeu. É isso, a gente tem que pensar muito. Sempre vai com Deus, eu te amo, Jesus te leve, Jesus te traga. Sempre se despeça das pessoas. Porque a gente não sabe se elas vão voltar fisicamente. Espiritualmente estão todos aqui. Estão todos ao nosso lado. As casas de vocês estão lotadas, como a minha. De entes queridos matando a saudade, nos beijando, nos abraçando. Felizes porque a gente está abrindo a nossa mente e o nosso coração para Deus, para poder enxergá-lo eles mais rápido. Então é preciso que a gente entenda essa doutrina consoladora, libertadora, que nos aproxima de Jesus de uma maneira tranquila através da gente. Olha o que nós estamos fazendo um com o outro e nem era essa a nossa intenção. A intenção dessa nossa live é a gente encher o coração de sentimento para dirigir para aqueles que estão nos hospitais, para os que estão desempregados, aflitos, para as mães que perderam um filho, que é uma dor que ela vai ter que carregar para sempre. Mas se disser graças a Deus, na certeza de que seu filho está bem, essa dor ela vai se tornar em força para ela estudar, trabalhar e poder se encontrar mais rápido e quiçá ainda encarnado. Nós passamos 8 horas vivendo como espíritos no plano espiritual.
Mas se eu for na linha do sofrimento, da mágoa e da tristeza, eu não vou me encontrar com meu filho. Então eu tenho que ir na linha da gratidão. Se for da vontade de Deus, que a gente passe a noite junto, matando a saudade, né? Porque essa dor, ela tem esse papel, ela realiza o seu tempo, ela vem e vai embora. Ela não fica o tempo conosco, só que se a gente quiser. O tempo que eu quiser reclamar é o tempo que eu fico, né? Laura Maza, ela é uma australiana, mãe de Lucas de 4 anos, 4 aninhos, que já havia esquecido que tinha tido um aborto espontâneo. Logo que se recuperou, ela engravidou novamente. E veio Lucas para alegrar sua vida. Em uma certa noite, enquanto dava banho no garotinho, Lucas, aos 4 aninhos, olha para a mãe e diz: eu já vivia em sua barriga. A mãe diz: claro que você morou em minha barriga, mas agora você mora na Austrália. Mas eu vivia em sua barriga, eu estava lá, mas depois eu morri. Como assim, Lucas? Eu fui à sua barriga e depois eu morri. Eu fui procurar você, mas não consegui. Entrei na sua casa, fui em todos os lugares, mas você não podia me ouvir. Eu senti muito a sua falta. Fiquei muito triste e pedi para voltar, porque eu queria estar com você. Então eu virei um bebê na sua barriga novamente. E então eu nasci de novo. E eu não estava no paraíso como você pensava que eu era um anjo. Eu estava na Austrália. Eu queria voltar e eu fiquei aqui até ser permitido. Agora eu estou feliz por ser seu bebê. Estou feliz porque posso crescer ao seu lado e chamá-la como eu sempre quis, de mamãe. Aos prantos, olha para ele e chora, rendendo graças a Deus. Nossos bebês sabem quem eles querem como mães. Que sejamos mães muito amorosas, porque nós já éramos suas mães antes deles nascerem. Então que nós não fiquemos chorando e se lamentando por aquele que por alguma necessidade precisava receber mais algumas orientações, por isso que ele voltou através do aborto espontâneo. Porque a tarefa que ele vai enfrentar precisava mais de um pouquinho, ele que se apressou. E aí foi bom a experiência, porque os pais aprenderam que Deus está em tudo. Hoje estão felizes e em paz com seu querido Lucas. Lucas prova que os filhos sempre escolhem suas mães e que as mães sempre escolhem seus filhos. Eles tecem laços que não se quebram. Estão sempre próximos, encarnados ou desencarnados. E isso é motivo de dar graças a Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, após escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: aprendi a viver com tudo que tenho, viver na penúria e viver na abundância, dando graça por tudo, porque Deus nos criou com uma única finalidade: sermos felizes. E essa é a sua vontade. E quem pode mais do que Deus? Não adianta ficar triste, brigar, chutar, não adianta. Você vai ser feliz porque é da vontade de Deus. Então dá uma ajudinha aí, Não reclama tanto que o café está sem açúcar não, que a sopa está fria, que está chovendo muito, que está muito calor. Como é que o caba mora no Nordeste, que tem dia que é um sol para cada um e reclama que está no calor? Pede para reencarnar lá na Antártida, se for o caso, né? Porque dando graça em tudo, porque Deus nos criou com essa finalidade. Em perseguição aos cristãos, vejam só, ainda Saulo, a caminho de Damasco, encontra-se com Jesus numa visão espiritual, onde pergunta: quem és? E como resposta diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nessa hora, Saulo poderia dizer: Senhor, eu não mereço estar contigo, eu não mereço estar na tua presença, eu não sou digno de ti. Mas, dando graças a Deus pela oportunidade de ter se encontrado com Jesus, o que é que ele diz? Senhor, que queres de mim? Ou seja, ele se coloca em disponibilidade para o Cristo. E olha
que a tarefa que Jesus deu para Saulo não foi a de ser pai, de ser mãe, de ser funcionário público, de estar desempregado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, de estar dependendo da sogra, de estar dependendo do sogro, do irmão, do tio, de estar batendo de porta em porta. Não. A tarefa dele era simples. Em cada cidade que ele fosse pregar o evangelho de Jesus, ele ia ser apedrejado até a morte. E quando ele saísse, ele ia ser caluniado, perseguido, não ia ser aceito pelos apóstolos de imediato. E no final da jornada dele, quando ele fosse preso, porque ele ia ser preso, chicoteado, ia passar fome, tortura, como a gente bem viu, ele ia ser decapitado. Aceita o emprego, Saulo? E foi exatamente isso que ele se propôs, porque deu graças pela oportunidade. Existe oportunidade melhor para dizer que é cristão? A doutrina espírita ela não é uma doutrina salvacionista, ela não salva ninguém, ela é uma doutrina libertadora. Disse Jesus em João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que essa verdade de imortalidade da alma cresça, de que Jesus está sempre do nosso lado. Somente com o conhecimento sobre a reencarnação é possível dar graças a Deus. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, não é da reencarnação, não. É da encarnação. E ele diz, não poderia os espíritos evoluir na espiritualidade, para que vir para a carne? Ele não podia que Deus criar o espírito e ele ficar lá, não? E os espíritos superiores respondem, Deus vos impõe a encarnação para vos fazer progredir. Uns virão como prova, outros virão como missão. Impõe por uma necessidade, né? Eu precisava enfrentar as intempéries da natureza para aprender a lidar com elas. Como é que eu ia aprender a me proteger do frio ou do calor se eu não os conhecesse? E somente a vida material poderia dar isso ao espírito, já que o espírito não sente nem calor, nem frio. Então, essa necessidade está em tudo que Deus coloca, é para nosso progresso espiritual. Então, é preciso ter olhos de ver, como nos sugeriu Jesus, que foi exatamente o que afirmou o apóstolo Paulo, né? Para que nós fôssemos fortalecidos na sua fé. Nós estamos encarnados para sermos felizes. Como diz o espírito Amélia Rodrigues, que eu vou pedir permissão, que eu não ia decorar essa palavra toda para ler para todos nós. O poema da gratidão. Diz Amélia Rodrigues, através do nosso querido Divaldo Franco, Senhor, muito obrigado porque me deste pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza dos olhos, vem no altar da natureza, os olhos que contemplam o céu na cor de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidade mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro, a ti imploro comisseração, porque eu sei que depois dessa vida, em outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do terreno, a melodia do vento, dos ramos do salgueiro, a dor e a lágrima que escolhe no rosto do monteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a música ouve em vez de não esquece mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te pedi, pois eu sei que depois da dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que é emoção, que confere com sentidão a oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero rogar. Pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que aram. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesia, de cirurgia, mãos de sinfonia,
mãos de psicografia, mãos que numa noite fria cuidam lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que não sei, agasalho o filho de um baleio sem receio, e meus pés, agraviado pelos meus pés que me levam a caminhar, e sem reclamar, porque eu vejo na terra os deformados, aleijados, e eu posso bailar, porque eles eu oro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por ti, por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois ele é tão maravilhoso, ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, ou um ninho, uma casa, no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele existe a presença e a harmonia do amor. O amor de mãe, o amor de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que tira a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para chorar, ou alguém para desabafar, eu não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti, Senhor. Então, muito obrigado, porque eu nasci, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pela tua compaixão por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas gerações amorosas. Que essas bênçãos se espalhem pelo planeta como um todo, em várias comunidades penitenciárias, dos hospitais, onde existe o abandono, a solidão, protegendo a todos nós. Um beijo grande, um carinho muito grande por todos vocês. Vamos vibrar durante a nossa semana uns pelos outros. Vamos nos encontrar em desdobramento da noite de sono para discutir um tema, né, onde eu possa trazer com mais facilidade para todos vocês. Um beijo na alma.